E olha só, mais uma da família. A gente não podia deixar de falar disso, né, cara? O deputado federal Eduardo Bolsonaro se tornou um dos maiores articuladores internacionais da extrema-direita no Brasil, né? Um levantamento da agência pública mostra mais de uma centena de reuniões com líderes internacionais. E os caras estão querendo fazer o quê? Importar esse lixo pra cá? A gente sabe bem, né? Esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. E para falar sobre isso, eu estou aqui com Sofia Labanca. Salve, Sophie! Quer dizer então que a perna internacional desse protofascismo, se dá para chamar de proto, né? Acho que é fascismo mesmo. Desse fascismo, a brasileira aqui, tá sendo o Dudu, já não é de hoje, né? E eu vi que ele tava lá, tirando fotinha com o Trump, recebendo ligação, todo ali no meio dele, do Orbán e todos esses caras aí. Qual que é o real perigo disso? E o que o Dudu tá querendo, tá galgando dessa parada toda aí? Pois é, o Eduardo Bolsonaro, ele é o filho internacional, né? A gente já sabe que o Flávio é o filho institucional, o Carlos é o filho da internet, o Jair Renan é o Jair Renan, o Eduardo é o filho internacional. E acontece que ele realmente acabou alçando aí ao posto do articulador internacional da extrema-direita brasileira. Você vai ver quase todo mundo que, assim, quem que colocou o Bolsonaro em uma live para dar os parabéns para o Javier Milei quando ele foi eleito? Foi Eduardo Bolsonaro. Quem que arranjou a estadia do Bolsonaro no Airbnb, né? Lá, aquela estadia dele quando ele achou que ia ser preso e fugiu para a embaixada da Hungria? Foi o Eduardo Bolsonaro. Quem que agora foi lá acompanhar a apuração das eleições dos Estados Unidos junto do Trump em Mar-a-Lago? O Eduardo Bolsonaro. Então você vai vendo todas as conexões aí internacionais da extrema-direita brasileira, sempre quem está nessa é o Eduardo Bolsonaro. Diante disso, o pessoal da agência pública resolveu fazer um levantamento, né? Aí, de quantas reuniões Eduardo Bolsonaro já fez com líderes internacionais da extrema-direita. Então tá aí a reportagem assinada por vários nomes aí, Alice Maciel, Juliana Dalpiva, Ken Silverstein, Bianca Muniz e Natália Viana, e realmente precisa de bastante gente assim para conseguir fazer um levantamento desse. Dizendo aí, Eduardo Bolsonaro teve 125 reuniões com membros da extrema-direita do continente. Do continente está dizendo, inclusive, significa, inclusive, que não está contando as conexões europeias, né? Mas então você vê, assim, realmente o cara viaja. E provavelmente usando dinheiro nosso, né? Nessas viagens. Daí, quando fica feio, ele diz que tá entregando pendrive, né, no meio da Copa, no Catar. Enfim, a gente pode descer um pouquinho e vai começar a entender como é que o Eduardo chegou nessa posição. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi escolhido por Steve Bannon para colocar em prática na América Latina o seu projeto de unir a extrema-direita global e derrotar a esquerda. O que tento fazer, especialmente com o Eduardo, é falar sobre como desenvolver um movimento nacionalista populista na América Latina e como conectá-lo, fazer com que as pessoas de cada país se comuniquem, compartilhem ideias, digam o que está dando certo ou não. Sempre tentei ser uma espécie de posto de intercâmbio para garantir que possamos fazer conexões e interconectar pessoas, disse Steve Bannon em uma entrevista à BBC em setembro do ano passado, 2023. Então, assim, o cara realmente virou um pupilo do Steve Bannon. É só isso. Não é à toa que ele chegou nessa posição que ele está hoje. Segundo o levantamento realizado pela agência pública junto ao UOL e outros 18 veículos latino-americanos e 5 organizações especializadas em investigações digitais sob liderança do Centro Latino-Americano de Investigação Jornalística, CLIP, Eduardo Bolsonaro participou desde 2018 de ao menos 43 reuniões com lideranças da ultradireita em países da América Latina como México, Venezuela, Chile, Bolívia, Argentina e Colômbia. E daí tem até aqui o mapinha, né, mostrando 5 viagens para o Chile, 11 para a Argentina, 1 para o Paraguai, 2 para a Bolívia, 1 no Peru,
3 na Colômbia, 16 na Venezuela, 1 em Cuba, 3 no México e 82 nos Estados Unidos. Tipo, o cara realmente virou a cara, né, o embaixador da extrema-direita brasileira no resto do mundo. Resolveu ir conhecer o Reich inteiro, né? Foi conhecer o Reich americano todo, né? Enfim, esse internacional... É o elo da Internacional Fascista, né, Sophie? Exato. É o elo da Internacional Fascista aqui no Brasil. E vale lembrar que tipo de coisa que ele está fazendo nisso. Tem essa questão de estabelecer esses contatos? Tem isso. Mas vai além disso. A gente já viu a história do Airbnb, né, do Bolsonaro se escondendo na Embaixada da Hungria. Isso aí foi uma tentativa de fuga. O Bolsonaro tinha acabado de ser alvo, né? O Carlos Bolsonaro tinha acabado de ser alvo de uma operação da Polícia Federal de busca e apreensão. Bolsonaro pensou, vou ser preso, e fugiu para uma embaixada. Então não é só fazer conexão, é organizar planos de fuga. Tem a questão da cartilha, uma reportagem aí também da agência pública, já de alguns meses atrás, mostrando que o Eduardo Bolsonaro, junto com outros deputados da extrema-direita brasileira, estavam com uma cartilha espalhando pelo resto do mundo para mostrar como, com a eleição do Lula, o Brasil tinha se tornado uma ditadura, e estavam pedindo que outros países do mundo fizessem aí algum tipo de bloqueio contra o Brasil. Sabotadores, né? O Geyer tava nessa. Tava o Geyer, tava o Nicolas, tava a Zanata, tava outros nomes da extrema-direita que não são deputados, como é o caso do Figueiredo, né? O Figueiredo Neto lá do... Esse é o arrombado. E teve aquela audiência na Câmara dos Estados Unidos, que inclusive estava com a presença do Alan dos Santos, além do Figueiredo e outros desses políticos aí, Geyer, etc., que é uma forma de estratégia bumerangue. Então eles vão lá, fazem uma audiência na Câmara dos Estados Unidos para fazer isso, a audiência repercutir aqui no Brasil e conseguir ganhos aqui no Brasil. A ideia não é necessariamente ter ganho nos Estados Unidos, é ter ganho aqui no Brasil, com o fato de ter feito uma audiência nos Estados Unidos, estratégia bumerangue. Enfim. E agora ele está aí como responsável por tentar articular a anistia do pai dele, né, a reversão da inelegibilidade do pai dele, junto do Donald Trump. A gente pode ir para a matéria aí do Guilherme Amado, no Metrópolis. Era só que faltava, né? O cara achar que o Trump vai de alguma forma... E tá aí, Eduardo Bolsonaro articulará para tentar que Trump pressione o STF. De fato, o Eduardo Bolsonaro esteve nos Estados Unidos, estava em Mar-a-Lago junto com o Trump durante a apuração dos votos, no qual Trump foi reeleito presidente, infelizmente. Mas essa ideia de que o Trump vai conseguir algum tipo de reversão aqui da inelegibilidade do Bolsonaro aqui no Brasil é pouco provável. Primeiro porque o Trump não se importa tanto quanto os bolsonaros parecem achar que se importa. É o primeiro ponto. O fato... o Eduardo Bolsonaro estava lá. Sim, o Eduardo Bolsonaro e mais uma cambada de gente. Não era assim, tipo, um encontrozinho íntimo entre os dois, sabe? Tinha um evento acontecendo lá. O Eduardo Bolsonaro era só uma pessoa no meio disso tudo. E segundo, o Trump tentar pressionar o STF pode, inclusive, ter o efeito contrário. A gente viu, o Musk tentou pressionar o STF. Qual que foi o resultado? Bloquearam o Twitter por 1 mês aqui no Brasil. Inclusive, bloquearam as contas da Starlink aqui no Brasil. Então, pode ter essa pressão, ter um efeito de, nossa, vamos reverter a inelegibilidade porque temos medo do Musk, do Trump. Pode. Como pode ter o efeito exatamente contrário, e para mostrar que não estão se submetendo ao Trump, podem ficar ainda mais contra uma reversão da inelegibilidade. Então isso pode ser um tiro que saia pela culatra aí. E a apuração aí, por exemplo, acho que foi a Mônica Bergamo que falou com os ministros do STF sobre isso, parece nesse sentido. Porque, de acordo com a Mônica Bergamo,
os ministros do STF estavam fazendo piada com isso e brincando entre eles. Quem de nós que vai perder o visto para os Estados Unidos primeiro? Eles estavam literalmente zoando essa possibilidade. Então, assim, calma lá. Dito isso, por mais que Sofia, minha opinião, não levem isso como fato, apesar de que eu, Sofia, não acredito que essa ideia de Trump pressionar a STF para reverter a inelegibilidade do Bolsonaro vá funcionar. Isso não significa que a gente possa ignorar o que Eduardo Bolsonaro está fazendo. Esse cara é, na minha humilde opinião, hoje, com Bolsonaro fora da presidência, o mais perigoso dos Bolsonaros. Justamente porque o golpe falhou em 2023, pelo menos em parte, por não ter apoio internacional. Isso era uma coisa que o Bolsonaro sabia, que o Mourão sabia, que os militares sabiam que mesmo se eles efetuassem o golpe, eles não iam ter apoio internacional e que isso ia cair. Vamos lembrar lá do Freire Gomes, que na época era o comandante do exército, dizendo que seriam 20 dias de glória seguidos de 20 anos de... não lembro a palavra, mas de sofrimento, alguma coisa assim. Vamos lembrar do Bolsonaro falando em entrevista à revista Cruzoé que a questão era o day after, sabe? O Mourão também falou algo nesse sentido. Então, eles sabiam que não iam conseguir sustentar o golpe por falta de apoio internacional. Quem que está trabalhando para conseguir esse apoio internacional na próxima tentativa de golpe? Eduardo Bolsonaro. Já tá traçado, né? É engraçado, assim, porque quando a gente pensa nisso, né? Como que o Trump vai poder, de alguma forma, influenciar o STF numa decisão tipo essa aí. Eu acho que quando eles sugerem o Trump dentro dessa possibilidade enquanto Salvador, além da sabujagem, né? Né, que os caras são muito lambibota mesmo. Além disso, eles apostam no ímpeto golpista, né? No desprezo pela democracia que o Trump tem, né? E, né, do tipo, se eu sou amigo dos amigos, é tudo pra mim, se não, já sabe, né? Então, apostando nisso. Mas, cara, sinceramente, pro trumpismo, o Bolsonaro, na verdade, o que interessa é a onda à direita. O Bolsonaro tem preço, bicho. O Bolsonaro é vendível, né? Nesses últimos dias aí, creio que uma das principais sinalizações assim, ó, de que o Brasil entrou dentro de um certo interesse americano na Sul-América, aqui, por exemplo, foi a não entrada da Venezuela no BRICS, né? O veto do Brasil para a entrada da Venezuela no BRICS. Um tipo de veto tipo esse aí enseja negócios que valem muito mais do que o Bolsonaro. Tá ligado? Dentro da lógica do Trump, né? A gente imaginando, a galera falando assim, nossa, mas com o Trump ele vai acabar com a guerra da Ucrânia, vai acabar com esse lance de Israel, e daí vai focar na Venezuela, louco. Né? Tipo, vai focar no interesse americano, né? Enfim. Eu acho que o Benonin aí... Ele, assim como todos esses líderes aí da extrema-direita, né, da extrema-direita, esses, né, enfim, né, esses mané aí da extrema-direita, eles carecem de legitimidade. Então, acho que eles buscam internacionalmente uma certa legitimação do que eles estão pensando, dessa ideia, assim, porque essa ligação entre as correntes de direita, as correntes fascistas no mundo é histórica, galera, né? Então, pouquíssimo tempo, por exemplo, antes do Hitler dar aquele driblinho nas Ardenas ali e invadir e tomar a França em 1 semana e meia, tipo, o gueto de Varsóvia durou mais tempo do que a França na guerra, né, galera? Então, tipo, um pouquinho antes disso acontecer, a França tava, tipo, quase meio a meio entre eleger o candidato fascista da época. Então, existe uma ligação do fascismo que vai além, é uma transnacionalidade mesmo, em relação a políticas de ódio e ao desprezo à democracia e tudo mais, né? Então, acho que é uma busca por respaldo aí, né, cara? Que eles buscam um no outro. E eu acho que o que vale mais é o simbolismo disso, sabe assim? O simbolismo do Bananinha tá lá na casa do Trump, quando virou essa parada, é o que vale mais do que a real influência de uma coisa com a outra, sabe? Até porque pros seus seguidores, pra galera ali que tá ali, enfim, querendo ver o circo pegar fogo mesmo, não consigo entender os caras serem de direita, realmente não consigo, mas o cara que tá querendo ver só o circo pegar fogo ali, quando vê isso, acha que, putz, se sentiu legitimado. Né? Quer dizer, então, que o presidente do maior país do mundo, como, né, todo sabujo ocidental gosta de falar, né, e gosta de defender essa ideia, né, como se isso mudasse, né, como se reconhecer que isso não é verdade, mudasse, né, a ordem natural das coisas, o mundo, né, a hierarquia
da realidade, enfim. Eu vejo esses caras assim, na verdade, eles sendo... Eu não sei se eles são tão grandes nos seus redutos. Esses caras são colaterais, esses que orbitam esses grandes nomes. A galera que orbita o Trump. Então, tipo, pega lá 170 deputados americanos lá. Eles não são tão fortes entre si, sem essa onda pra surfar. Então, pra mim, acho que o grande problema desses caras aí são as lideranças, mano. Se a gente cortasse a cabeça delas, acho que a gente ia ter mais sucesso aí em segurar a extrema-direita. De qualquer maneira, olha só, chegamos ao fim de mais um corte aqui no Plantão do Meteoro, o meu último com Sofia Labanca. Então, Sophie, muito obrigado mais uma vez aí por todo esse tempo que a gente passou junto aqui, ó. Se você quiser saber mais sobre o trabalho de Sofia Labanca, dá uma olhada lá em @lentevermelha. E se quiser saber mais do Guahiro aqui também e seguir a gente depois do Meteoro, dá um salve lá em @oguahiro e a gente se vê na segunda-feira. Fechou? See you later. Vamos nessa. Pum, 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 pum,